profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na segunda leitura que nós escutamos hoje da carta de São Paulo aos Gálatas, logo no início foi dito: irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Penso que, se não todos, a grande maioria de nós aqui somos batizados. Talvez uma ou outra pessoa não seja batizada ainda, ocorre, às vezes, alguma pessoa que não é batizada, mesmo assim participar da missa. Não há problema nenhum, mas a maioria daqueles que participam da Santa Missa somos batizados. Ser batizado significa entrar na vida do Cristo, deixar que a vida de nosso Senhor, ressuscitado e glorificado, faça parte do nosso existir. No ritual do batismo, aquele que celebra o ritual do batismo, que preside o ritual, unge o peito da pessoa que vai ser batizada, geralmente uma criança, mas pode ser um adulto também. Unge com óleo chamado óleo dos catecúmenos, dizendo: o Cristo Salvador vos dê a sua força, assim como este óleo penetra em vosso peito. Então a força do Cristo Salvador, ressuscitado, glorificado, está em nós. Está em nós para que ela se desenvolva, para que nós sejamos como o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio somente falar do reino de Deus, não veio somente mostrar o caminho para o Pai, não veio somente dizer que Deus é Pai, não veio somente ensinar-nos a rezar Pai Nosso. Nosso Senhor Jesus Cristo veio dizer também quem nós podemos ser, aquilo que o ser humano é capaz de alcançar com a graça que Cristo nos dá, ou seja, ser um Cristo como Jesus foi. O ser humano só poderá ser verdadeiramente humano à medida que seja cristão, que seja um Cristo. Jesus vai rezar. Depois ele pergunta aos discípulos: o que estão falando de mim por aí? Quem dizem que eu sou? Os discípulos lhe respondem. Depois Jesus quer saber o que eles, os discípulos, pensam a respeito dele, Jesus. E Pedro vai dizer uma profissão de fé: o Cristo de Deus. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus significa dizer o ungido de Deus, o Salvador de Deus, o Messias de Deus, o esperado de Deus, aquele que vem em nome de Deus, o Cristo de Deus. Pedro havia acertado na resposta. É uma profissão de fé. Mas Pedro, isso não está no Evangelho de hoje, a gente sabe por outros textos dos Evangelhos. Pedro, embora seguisse a nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não havia entendido quem de fato era Jesus. Embora Pedro soubesse
lemos numa outra passagem, tivesse dito que somente Jesus tinha palavras de vida eterna, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Embora Pedro soubesse de tudo isso, ele ainda não sabia quem era Jesus. Ele queria morrer no lugar de Jesus, mas era preciso que Jesus tomasse sua cruz e não Pedro tomasse a cruz de Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes e somente depois, arrependido, é que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo, responde Pedro. E só aí depois, quando Pedro entende quem é Jesus, é que o Cristo o chama: segue-me. Então vejam, os discípulos estão com Jesus, estão com Ele, vão onde Ele vai, escutam o que Ele fala, veem o que Ele faz. Eles foram testemunhas do Cristo que teve compaixão e ressuscitou o Filho único da viúva da cidade de Naim. Eles viram Jesus, com o poder da sua palavra, curar o servo do centurião, o servo do oficial romano. Eles certamente viram, ouviram falar que Jesus havia perdoado a pecadora pública no Evangelho do domingo passado. Mas eles vão entendendo pouco a pouco quem é Jesus. 2 deles, dos discípulos, querem estar na glória de Jesus, achando que a glória de Cristo fosse a glória humana, fosse o poder humano. Então eles querem um estar à direita de Jesus, o outro à esquerda, mas no sentido humano, no sentido do poder, da honra e assim por diante. Demora, permitam-me usar uma expressão popular, demora para cair a ficha dos discípulos para entenderem quem é Jesus. Depois eles serão capazes de beber do mesmo cálice que nosso Senhor bebeu. Assim é conosco. Nós participamos da Santa Missa porque somos batizados, como eu havia dito. Participamos da missa, sim. Mas o que é ser cristão? É vir à missa do meio-dia. A missa é o centro da vida cristã. Não se concebe um católico que não participe da Santa Missa. Mas será que basta isso? Não, padre, é rezar o rosário também. É ter a minha oração de manhã, quando eu acordo, à noite, antes de dormir. E o que mais? É ajudar os pobres, os doentes. E o que mais? O que mais? Talvez estudar o catecismo da Igreja Católica, que eu nem sequer abro uma página daquele livro. Mas o que mais? Não sei. O que mais eu digo que serve para você e serve para mim. O que mais é aquilo que Jesus disse para Pedro, para os outros 11 discípulos e para as outras pessoas que estavam ali. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Isso é ser batizado, seguir Jesus. Renunciar a si mesmo. Jesus poderia dizer para Pedro: muito bem, você deixou suas redes, suas barcas, mas falta uma coisa: falta você renunciar a si mesmo. Jesus talvez tenha dito para Mateus: você largou a banca de cobrança dos impostos para me seguir. Muito bem, falta você renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é muito mais do que participar da missa, é muito mais do que rezar, o que é importantíssimo, é muito mais do que ajudar os pobres e os doentes, é renunciar às suas vontades, os seus quereres, as suas paixões, os seus desejos, as suas ideias por causa do Cristo. É deixar que Cristo seja em você, seja o Cristo em você. Como São Paulo, num determinado momento da sua vida, ele que perseguia os cristãos, passou a ser cristão e chegou a dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sei que é difícil de entender isso, sabe por quê? Porque nós vivemos a religião como uma parte da nossa vida, diferentemente dos cristãos do início da vida cristã e da Idade Média, que eles viviam a vida cristã como o todo da sua vida. Deus era tudo para eles.
nós vivemos uma parte. Eu sou cristão na missa do meio-dia. Eu sou cristão quando eu faço o sinal da cruz ao passar em frente à igreja. Mas fora disso, eu sou outras coisas. Eu sou as minhas vontades, eu sou os meus desejos, eu sou os meus quereres, eu sou as minhas ideias. Então eu frequento lugares onde um cristão não deveria estar. Então eu acesso coisas na internet que o cristão não deveria acessar. Então eu me permito fazer certas coisas que o cristão, se quisesse que Cristo fosse nele, não iria permitir a si mesmo fazer. Então, irmãos e irmãs, renunciar a si mesmo é muito mais do que dar o dinheiro no ofertório, do que pagar o dízimo, do que contribuir com isso ou aquilo outro. Isso são coisas importantes para a manutenção da nossa igreja, a evangelização, mas é pouco, é renunciar, como eu disse, a si para crescer. E não só, é tomar a sua cruz cada dia, cada dia. Jesus diz isso, não é no domingo que eu sou cristão, naquele horário que eu vou à missa. É cada dia, é deixar que eu seja cristão o tempo inteiro. Mas como eu disse, a vida moderna, o pensamento moderno do homem moderno é diferente. Por isso que nós precisamos nos converter, porque a fé é a mesma desde sempre, não importa que nós estejamos nos tempos modernos. Porque nós temos que nos atualizar. Ótimo, nos atualizamos naquilo que devemos nos atualizar, mas a fé, ela é a mesma desde sempre. As exigências do Evangelho foram e são sempre as mesmas em todo momento. Então eu sou cristão como marido, como esposa, como pai, como filho, como amigo, como alguém que está no trabalho, como um cidadão que vai votar, como um cidadão que tem que tomar certas posturas. Eu sou cristão o tempo inteiro, mas nós não entendemos isso porque nós dizemos para nós mesmos: eu sou cristão uma parte da minha semana. E Jesus diz: tome a sua cruz. Não é a de Jesus, porque a cruz de Jesus, Ele já a tomou. A cruz de Jesus é dele, Ele já tomou a cruz, Ele já morreu por nós. Mas Jesus disse: tome a sua cruz. O que significa a sua cruz? Que não é o seu marido, que não é sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, o seu vizinho. A sua cruz é a minha entrega de vida, a minha oferta da minha vida, é o que eu faço por amor, o que eu renuncio, o sacrifício que eu sou capaz de fazer por amor. Esse é o sentido da vida de Jesus, o sacrifício que Ele assumiu por amor a todos, a morte que Ele teve pela salvação de muitos. Então é isso que significa tomar a cruz cada dia. Se nós não fizermos isso, vamos nos distanciando de nosso Senhor. Deixamos que aquela vida de Cristo que foi colocada em nós no batismo, lembram-se no início da nossa fala, da nossa homilia, do sermão, aquela vida não desabroche. E nós podemos muito mais do que nós desejamos como cristãos. Nós podemos ser muito mais do que as nossas paixões, do que os nossos desejos. Mas, se nós dermos vazão a eles, aos desejos, às paixões, aos quereres, às nossas vontades, nós podemos não ser cristão, mas uma outra coisa, e não sermos felizes. Como tem ocorrido por aí. Pessoas que têm se distanciado da fé, pessoas que têm se distanciado de Cristo, que inclusive combatem a fé cristã, e estão se tornando, eu nem diria bicho, porque bicho age pelo instinto, mas estão se degenerando como ser humano, fazem coisas que são degradantes, que degradam a dignidade humana. Falo de jovens, falo de adultos, e às vezes até mesmo essas coisas são tidas como direitos, são reconhecidas como direitos pela justiça. O direito,
uma paixão desordenada acaba virando um direito. Uma vontade que degrada a dignidade humana acaba virando um direito. Então a sociedade vai ficando doente. E nós vivemos em meio a essa sociedade doente. Mas nós queremos não a doença, nós queremos a cura, nós queremos a saúde, nós queremos a salvação. Mas para isso é preciso que renunciemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. Para que no final do dia cheguemos a nos perguntar: hoje eu fui cristão ou fui um bicho? Hoje eu fui cristão ou fui pagão? Hoje eu fui cristão, assumi a minha cruz ou eu neguei a cruz que eu deveria carregar? Hoje eu fui cristão, gente, filho de Deus, vivi na dignidade do batismo que eu recebi, ou eu deixei que o egoísmo tomasse conta de mim mesmo? Louvado seja